Boa noite, Ju. Boa noite a todos, a todas. A série de lives que nós fizemos, né, Ju, falando sobre a retomada da vida após ter vivido um relacionamento abusivo. Então, na nossa primeira live, nós conversamos sobre como você pode ter uma vida interessante, né, após essa experiência tão difícil que é ter vivido uma relação assim. E nós falamos sobre aspectos de autoconhecimento, né, de resgatar contatos com pessoas, com situações que ficaram suspensas, né, enquanto aquela relação estava acontecendo. Falamos também da importância de identificar o que te faz bem, o que você ainda tem de sonhos, de projetos, né? E se Uhum, dentro de tudo isso, que faz parte da nossa vida e de uma vida interessante, se surgir um relacionamento, o que observar, né, nessa relação que está sendo estabelecida. Essa foi, então, uhum, a nossa segunda live. A primeira falando sobre o que você pode fazer para ter uma vida mais interessante após o relacionamento abusivo. Depois nós conversamos sobre como identificar elementos ali, né, para que aquela relação seja avaliada como uma relação saudável. Então, que componentes uhum, estão presentes, né, quando conhecemos uma pessoa e vamos dizer que, bom, aqui parece que não está rolando uma dinâmica de abuso, né? Nós falamos uhum, muito sobre a importância de um vínculo seguro, onde as pessoas podem expressar suas vulnerabilidades, terem apoio, terem acolhimento, onde essa vulnerabilidade não vai ser usada contra você, né? Onde há limites sendo uhum, impostos, onde o uhum. não é respeitado. Então, a primeira e a segunda live estão gravadas lá no nosso YouTube, né? E aí, hoje, nós vamos continuar, né, dentro desse bate-papo com esse tema, né? Porque viver uma relação abusiva pode impactar de diferentes maneiras a nossa sexualidade, né? Então, nós pensamos na live de hoje como um tema bem relevante e que é, sim, um dos motivos pelos quais muitas mulheres nos procuram para trabalhar essas questões, né, de sexualidade, devido às vivências, né, num relacionamento abusivo. A Ju Uhum. é uma especialista nesse tema, por isso hoje o formato da nossa live pode ficar um pouquinho diferente, porque nós pensamos num bate-papo assim, meio que uma entrevista, né, Ju, em que você, enquanto profissional que tem um Uhum. domínio grande sobre esse tema, pode aí trazer várias contribuições para nós hoje. Muito obrigada aí. Acho super importante a gente conseguir trazer esse tema, como a Mari bem colocou aí inicialmente. E é um tema às vezes delicado, né, para as pessoas conversarem, e é por isso que também a gente está trazendo essa pauta aqui hoje. Infelizmente, é um tema que ainda é considerado um tabu, né, Ju, na Uhum. nossa sociedade, na nossa cultura. Mas a gente quis saber mais ou menos, né, através das caixinhas, quais foram os impactos, né, que foram relatados, pelas nossas seguidoras, depois delas terem vivido uma experiência de relacionamento abusivo, né? Impactou ou não impactou a sexualidade? E aí tivemos alguns retornos, né? Como, Uhum. por exemplo, não consigo olhar no espelho, tudo em mim me repudia, né? O Uhum. abusador tentava me manipular através da minha sexualidade. Queixas assim de se sentir menos bonita, ter menos libido, né? Não sentir interesse, atração, não ter nenhum tipo de desejo, né? Por Uhum. atividades sexuais. O contato com pornografia, que era uma realidade, né? Na Uhum. relação abusiva. Tivemos também relatos de ser ofendida
quando fazia algo diferente sexualmente e saiu com a sensação de que não valia nada. Então rolou aí uma diminuição, né, dessa pessoa pela parceria e também uma resposta que nos deixou assim de coração quentinho, que foi: me sinto mais livre para buscar o meu prazer e novas experiências. Então, para a gente Uhum. começar a falar de tudo isso que é tão amplo, tão complexo, Ju, conta para nós o que que é sexualidade. Bom, Mari, a gente já teve aí algumas dicas das nossas seguidoras ao compartilharem aí, responderem as nossas caixinhas. E a sexualidade, ela é um dos pilares para a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. E olha quanta coisa pode ser a sexualidade, né? Porque num primeiro momento, quando a gente ouve a palavra sexualidade, é muito comum que venha aí a ideia de ato sexual, né? Que essa seja a primeira ideia que vem aí para vocês. Mas, de acordo com as nossas seguidoras, a sexualidade é um conceito muito mais amplo. Então, ela envolve um jeito de ser no mundo, uma maneira de se comportar, de se vestir, de se maquiar ou não se maquiar, de se relacionar com o seu corpo, quanto você consegue se sentir bem com o seu corpo ou não, o que você entende que é um comportamento adequado ou não, também no ato sexual, mas perpassa aí pela questão de gênero, né, pelo performar feminilidade, masculinidade, as questões de orientação sexual, por quem você se sente atraída, atraído, né? E fantasias, desejos. Então, realmente é um conceito bastante amplo e eu costumo dizer que a gente não tem como existir no mundo sem a nossa sexualidade, porque quando eu vou descrevendo esse conceito, nós estamos aqui fazendo essa live, a nossa sexualidade nos acompanha, ela são características nossas, né? O jeito que eu estou aqui vestida, o jeito que eu me preparei, o jeito que eu me comporto, tudo isso faz parte da minha sexualidade. Então não tem como separar. A gente pode escolher não conversar sobre sexualidade, mas ela sempre está presente quando a gente está presente, né? Quando a gente se relaciona. Então, fazendo um gancho assim com o que a gente já falou nas lives anteriores, tudo aquilo que a gente pensa em termos de investimento na nossa própria vida alimenta Uhum. aspectos da nossa sexualidade, é isso? Exatamente. Então, a questão aí de identidade, né, que a gente conversou nas outras lives, o que que eu gosto, pelo que eu me interesso, tudo que faz parte da minha identidade, do meu jeito de ser, compõe aí a minha sexualidade. Isso mesmo, Mari. E o que que nós precisamos de observar, assim, o que que é importante observar numa interação íntima, né? Pensando que na live Uhum, anterior a gente falou sobre o que observar quando está conhecendo alguém, e aí pensando que a sexualidade pode vir a fazer parte, né, uhum. dessa interação, o que que eu preciso também me atentar? Então, ao encontro do que a gente já discutiu, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas para vocês irem pensando, até recuperando as lives anteriores, né, Mari? Quem quiser aí resgatar papel, caneta, bloquinho de nota de celular para ir anotando e depois poder, depois da live, também resgatar isso, né? Uma das coisas importantes é se vocês conversam, se vocês conseguem conversar sobre sexo. Nossa, por que que isso é importante? Porque assim como em outros comportamentos, né, assim como em outras áreas da vida, você tem preferências, gostos, limites, coisas que você quer experimentar, coisas que você não quer experimentar. Quando a gente vai pensar na sexualidade, no comportamento sexual, isso também acontece. Então, por isso que é importante conversar sobre sexo. E para além de conversar, eu sei que pode ser um pouquinho difícil, né? Nem todo mundo desenvolveu essa habilidade, mas vocês que estão aqui já estão dando
um primeiro passo, né, quem ainda não conversa, porque estão ouvindo falar sobre e se permitindo, quem sabe, fazer perguntas depois, é você entender como que a parceria reage a essa tentativa de conversar sobre, né, a essa tentativa de expressar o que você gosta, o que você tem interesse em experimentar, em fazer, quais são as suas fantasias. Para além disso, o que você não gosta, o que é desconfortável, o que poderia estar assim ultrapassando um limite, né? Porque ambas as pessoas vão nessa conversa manifestar interesses, limites, e ambas as pessoas vão reagir ao outro, né? Uma via de mão dupla. Essa é a ideia. Se isso não acontece, a gente tem que estar aí um pouquinho desconfiada para onde que vai, né? O quanto que essa sexualidade está sendo vivida de maneira saudável. Então, esse é um primeiro ponto. Se vocês conversam, se tem essa possibilidade de expressão do que você pensa e do que você quer, e como essa pessoa, essa parceria reage a isso. Outro ponto bem interessante e que, como até terapeuta sexual, eu vejo assim que pode ter um descompasso, digamos assim, é a questão da frequência sexual. Né? O que cada pessoa tem como ideal de frequência sexual e o quanto a outra pessoa consegue respeitar essa frequência sexual, ainda que ela tenha uma ideia diferente do que seria satisfatório para si. Então, assim, se vocês conversam, se tem esse espaço, a questão da frequência é outra questão bastante comum, né? Quando a gente vai olhar para isso, como que a pessoa reage quando você expressa aí o seu desejo, quando você tem iniciativa e busca pelo ato sexual, quando você expressa uma fantasia ou reage aí a uma cena erótica ao assistir um filme, uma novela, uma propaganda, você se sente punida, criticada por essa manifestação, né, por essa expressão da sua sexualidade, ou você se sente acolhida, aceita nas suas fantasias, nos seus pensamentos, nos seus desejos. Então, isso também é muito importante, né? O quanto você pode expressar que você tem desejo sexual e o quanto e como você é avaliada por isso, né? Porque infelizmente a gente está aí numa cultura em que a liberdade sexual feminina ela ainda precisa ser muito construída, né? Como que as mulheres livres sexualmente são lidas nessa cultura? Ah, é como uma mulher fácil e aí ela não é valorizada? Ah, você é criticada, chamada por quais nomes, né? Muitas vezes xingada por uma iniciativa. Então pode acontecer ambas as coisas, você ser super criticada e punida por uma iniciativa sexual, quanto também ser cobrado por uma iniciativa que você não desenvolveu, não tem essa liberdade e a outra pessoa te pressiona a ter essa iniciativa, né? Do tipo, se gostasse de mim, teria iniciativa, teria uma aproximação. Então, ambas as coisas podem acontecer, é por isso que a gente precisa estar sensível a isso, né? Também a ideia de onde que você aprendeu a se comportar dessa forma, né? A ter esse comportamento sexual, quando você é questionada por sua parceria como se fosse inadequado você ser livre sexualmente ali na relação. Então, é muito do que vem depois que você expressa, que você se comporta de determinadas maneiras aí, sexualmente falando, né, Mari? Legal, Ju, porque eu acho que esse ponto é muito relevante, assim, né? Se a interação sexual está servindo para produzir críticas, para produzir culpa, para Uhum, diminuir outra uhum, pessoa, né? Ou mesmo para ter um olhar assim
julgador, né, com relação aos comportamentos, né, emitidos pela parceria, aí acende um alerta, né? É totalmente diferente. Perfeito. O quanto que você se sente confortável de expressar tudo isso, ou quanto a palavra em a culpa que você trouxe é muito importante, né? O quanto você se sente culpada por expressar esses mesmos comportamentos, né? Uhum, Então, até mesmo pensar um pouco assim, antes de conhecer essa pessoa, como que eu vivia sexualmente, como era a minha sexualidade, né? E como é agora? Fazer essa comparação mudou muito, eu deixei de fazer algumas coisas, eu me sinto muito envergonhada, eu me sinto humilhada, dependendo do comportamento sexual. Então, o que que mudou aí, né? uhum. E dando vários outros passos atrás, né, Ju? Como é que a gente se Uhum, apropriou dessa vivência, uhum, né, de sexualidade ao longo da nossa história, né? Independente da relação que a gente teve ou das relações que nós tivemos com pessoas, né, na nossa vida aí. Mas como é que era esse tema, né? Na nossa uhum. casa, com as nossas amigas, teve espaço para construir uma ideia de uma possível sexualidade saudável, né? Acho que isso também é um ponto que pode pegar muito, né, para muitas pessoas. Com certeza, Mário. Quanto que a sexualidade feminina tem espaço para ser falada e vista como positiva, porque é isso, a gente vai olhar para a história da sexualidade dessa pessoa para entender uma possível insatisfação sexual no momento presente. Então, essa história sexual passa desde a educação sexual, isso que você trouxe lá com a família, na escola, na igreja, quem frequentava, né? E vai passando aí pelos relacionamentos e chegando até o momento presente. Então, a gente poder fazer essa linha do tempo para daí entender o quanto essa pessoa consegue, por exemplo, falar sobre sexo, né? Falar sobre sexualidade, se expressar livremente, tanto para usar uma maquiagem ou para não usar, e o quanto essa parceria reforça, acolhe ou pune essa pessoa pelo jeito que ela expressa a sua sexualidade aí no mundo, né? Uhum. Hum. De modo geral, Ju, é um tema difícil assim para as pessoas conversarem sobre, né? Imagino que Uhum. seja difícil conversar sobre a parte dos aspectos muito positivos aí da sexualidade, mas mais ainda com relação aos desconfortos, não? Sim, de maneira geral, e eu gosto até de usar esse exemplo com as pessoas que eu atendo, sabe, Mari? Do tipo, a gente aprende, né, vários comportamentos na vida e a gente não aprende, a gente não é estimulada, especialmente nós mulheres, a conversarmos sobre sexo, né? E aí, quando a gente faz esse link de nós mulheres falarmos sobre desconfortos de uma maneira geral, né? Expressar uma irritação, expressar que tem ali um desconforto, que tem uma queixa sexual, né? Isso é muito, muito complicado. Geralmente, o que eu percebo é atrelada a uma demanda da parceria, né? Vai procurar, às vezes, uma terapia sexual muito mais para fazer algo aí para manter a relação, porque a parceria está se queixando de uma frequência sexual. Ah, eu quero ter mais frequência do que meu parceiro. Então, de novo, fica muito voltado para a parceria, né? E aí a gente precisa ter um cuidado para entender essa história da sexualidade dessa pessoa e o quanto ela está motivada por ela ou para manter a relação por uma demanda de outra pessoa. Então, isso realmente é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Tanto o falar sobre sexo, entrar em detalhes para a gente ir entendendo o quão satisfatória ou quão disfuncional está sendo, né, em termos de disfunção sexual mesmo, de queixas sexuais, o quão prejudicial está sendo para essa pessoa, né, viver tudo que ela tem vivido aí ao longo da história. Sim,
com certeza. E, infelizmente, né, Ju, algumas pessoas têm vivências muito marcantes, né, nesse sentido. Uhum. Eu vou até aproveitar aqui para fazer um alerta, né, de gatilho. A gente não tem como trazer Uhum. esse tema sem trazer a questão de abuso sexual. Então, temos o cuidado, né? Se você é uma pessoa que identifica que viveu isso, né, na sua história, pode ser que especificamente essa parte da live seja um pouco difícil. Então, a gente recomenda que você acolha, né, essa dificuldade, que você possa sair e voltar daqui uns minutinhos, Uhum. né? Porque a gente sabe Uhum. que esse é um tema super relevante dentro da discussão que a gente está propondo e temos que ter um cuidado, né, com relação ao que foi vivido, infelizmente, né, por algumas pessoas. Nós já temos, inclusive, um conteúdo sobre isso, né, é, no nosso canal do YouTube, onde a gente fala sobre o que é considerado abuso sexual para não era amor. Então, a gente parte do princípio, né, de que tudo aquilo que vem depois do não é considerado uma forma de abuso, tá? Uhum. Então, nós vamos retomar aqui a importância de um termo, né, que é um termo muito falado, né, e a gente espera que ele também seja muito praticado, que é a questão do consentimento. Você pode falar um pouquinho Uhum. para a gente, Ju, sobre isso? Isso, Mari. Então, eu acho que a gente deu esse tempinho que você falou aí, né, do alerta de gatilho, até para que aqui nessa live, né, vocês possam perceber o próprio desconforto com relação a esse ponto da live. Então, já é uma forma também de perceber, de se tornar mais consciente desse desconforto, né? E aí, o que a gente precisa frisar, né, Mari? Que culturalmente as pesquisas vão mostrando o quanto as pessoas entendem que estar num relacionamento afetivo sexual, um relacionamento romântico, dá direito à parceria, a ter relações sexuais. Então, se eu estou num relacionamento, logo eu tenho o direito de ter relações sexuais, né? E se perde um pouquinho do aspecto da individualidade, do direito sexual, né? O direito aí de dizer não, né? O direito de expressar desejo, dentre outros, mas aqui especificamente o direito a dizer não, ainda que esteja num relacionamento amoroso, né? Então, essa lógica, ela acaba apoiando uma ideia de um consentimento passivo. O que isso quer dizer? Esse consentimento nada mais é que uma reação de submissão à violência masculina, que pode ser muito sutil, né? Então, se eu for dizer que não, como é que esse parceiro vai reagir? Ele vai se afastar emocionalmente, ele vai expressar tristeza, ele vai demonstrar insatisfação. Então é melhor eu não dizer esse não, e aí eu vou deixando acontecer, para evitar esse tipo de violência masculina, né? Que não parece muito uma violência, por essa compreensão de que, bom, estando num relacionamento tem que ter sexo, né? Mas é sim uma forma de violência, tá? Uhum. E que inclusive pode estar presente não só em relações heterossexuais, mas também em relações homoafetivas, dado que a gente está inserida numa sociedade heteropatriarcal, então todos estamos aí sob influência dessa lógica, né, de um poder, de um ter poder sobre a outra pessoa ali na, no relacionamento amoroso. Então, não é só na relação entre uma mulher e um homem, mas pode acontecer entre duas mulheres, por exemplo, né? Uhum. E aí, o que poderia ser um exemplo desse consentimento passivo? E aqui a gente precisa ter muita atenção, porque são exemplos que eu acredito que vão ilustrar
muito bem esse consentimento passivo e que talvez muitas pessoas se identifiquem, infelizmente. Então, por exemplo, ter uma relação sexual ou deixar de usar um preservativo na relação sexual para evitar que a parceria fique chateada, para evitar esse desconforto da tristeza daquela parceria ou da frustração daquela parceria, tá? Ter relação sexual porque a parceria quer, né? Eu não quero, eu já percebi, mas eu deixo acontecer porque é importante para o outro, porque estando numa relação amorosa a gente precisa ter sexo, então eu deixo acontecer. Mas sempre sob essa ameaça, né, sob essa tensão. Então, esse fator é muito importante. Não é um deixar acontecer tranquilo, seguro. Não, é algo tenso, com apreensão, com ansiedade de como a outra pessoa vai reagir. Ter relação sexual como prova de amor, né? Se você não tem relação comigo, então você não me ama. Todos esses exemplos são exemplos de um consentimento passivo, né, na tentativa de evitar esses atos de violência, tá? Ficou claro até aqui, Mari? Quer perguntar? Muito claro. Se a gente fosse trocar por uma expressão, seria semelhante ao ceder, porque ceder é diferente de consentir, né? Isso. Consentir, eu tenho as mesmas condições que a outra pessoa. Do mesmo modo que eu posso falar não, meu não ser respeitado, a outra pessoa pode interromper aquela relação e ter o respeito, né, por aquele desejo de interromper e tal. Estamos diante de situações muito em que as possibilidades estão igualmente distribuídas. Quando Isso. a gente está falando disso, é aquela sensação de que a gente está ali cedendo para evitar uma situação de conflito ou uma retirada de ajuda, de afeto, de atenção. É nesse sentido? É nesse sentido. Então a gente só vai ter de fato um consentimento se não tem essa ameaça de um constrangimento, de uma perda de afeto, né? De perder a relação de alguma maneira, sabe? Então, se tem esse tipo de desconforto, né? Essa preocupação, esse medo, essa tensão, sim, a gente está com consentimento passivo, que aí é esse ceder que você traz, né? Então, para realmente haver consentimento, você precisa estar num contexto confortável, se sentir à vontade de que apresentando esse não, você não vai sofrer uma punição, você não vai ter um afastamento emocional, a pessoa continua com você, ainda que você diga não para aquele ato sexual. E isso também é muito importante, né? O consentimento, ele é situacional. Ele não depende dessa relação amorosa, ele depende cada momento você tem o direito de querer e de não querer sexo, independente da configuração do relacionamento, tá? Lembrando que quando a gente pensa na configuração aí do relacionamento, né, nos elementos que vão sendo apresentados diariamente, né, para uma relação se estabelecer, eu penso que é muito comum que, diante de um contexto onde há abuso, há violência, a libido seja incompatível, não, Ju? Perfeito, É muito perfeito, difícil, Mari. né, ter um interesse sexual quando a gente está se sentindo ameaçada, quando a gente está se sentindo coagida, né? Então, Uhum, também eu daria essa informação como um ponto de atenção, porque muitas vezes as mulheres tendem, né, a trazer. Quando eu falo mulheres, é porque a grande maioria das pessoas que nós acompanhamos aqui é mulher, né? Mas assim, muitas uhum, mulheres tendem a trazer essa suspeita, né, de disfunção sexual, ai, não tenho libido, é como se tivesse algum problema hormonal, não sei ainda o que aconteceu. Em muitos sim. casos pode ser, né, Ju? Mas Uhum. a dinâmica do abuso, eu acho que ela é incompatível com essa expressão mais saudável da sexualidade, né? Correto, Mari, exatamente. Porque se é incompatível
realmente com a satisfação, porque quando a gente pensa no desejo, na excitação, na lubrificação e no prazer e orgasmo, né? Nessa sequência, a gente precisa ter um contexto de liberdade, de relaxamento, de espontaneidade dos corpos ali envolvidos. Então, quanto que isso está presente se a pessoa está tensa, preocupada e apreensiva com relação à reação da outra pessoa? Uhum. E aí, isso que você traz é muito comum, né? Chega a mulher ali para a terapia sexual com uma questão de libido, eu vim porque eu preciso melhorar, né? Eu estou com um problema. E aí a gente sempre vai olhar essa relação. O que acontece antes, né, desse problema, dessa dificuldade de libido? Como que era a libido aí ao longo da história dessa mulher? E aí a gente vai investigando, vai buscando, vai entendendo que o que acontece antes é esse consentimento passivo, essa ameaça de perda da relação, esse constrangimento para ter relação sexual, que aí, né, traz essa sensação de pressão, eu tenho que fazer isso, de obrigação, que realmente não combina com prazer, com escolha, com liberdade. E aí, quando isso vai, esse sofrimento, né, ele vai sendo perpetuado ao longo do tempo, a gente pode ter aí uma disfunção sexual, que pode ser essa falta de libido, até porque quem que vai querer, quem que vai ter desejo, quem que vai ter vontade, por exemplo, de degustar um prato que parece indigesto, que não enche os olhos, que não atrai, que quando eu tenho ali a relação sexual não é bom, é sempre aquela apreensão. Por que eu vou querer repetir? Por que eu vou ter apetite para aquele comportamento sexual? Não faz sentido, né? Então, a gente vê muito isso, né? Essa questão da disfunção de libido, do desinteresse sexual, porque perde o interesse mesmo com o passar do tempo, de uma dificuldade de orgasmo, por essas punições, muitas vezes, de um comportamento sexual, uma tentativa de certas posições, e aí a parceria pune, acha que é inadequado, acha de onde que você tirou, né, fazer isso. E aí não tem essa liberdade, então realmente não combina. E aí ficar de olho também nisso, né? Ah, mais de 6 meses já é uma disfunção, é um sofrimento que ele está sendo perpetuado, precisa de uma intervenção. De novo, você que nos acompanha, você merece ter qualidade de vida, satisfação sexual, não sentir dor, né? Porque a dor tem relação aí com o desconforto inicial, com uma falta de desejo, por conta da falta de desejo, uma dificuldade aí de excitação ou de lubrificação, que no caso de penetração, né, de tentativa de penetração, vai ocasionar dor. E não, né? Esse desconforto, né? O sexo não é para ser desconfortável, não é para ter dor, é para ter amor, é para ter afeto, é para ter intimidade, respeito, consentimento ativo, né? Então a gente precisa estar considerando todos esses pontos para de fato ter aí uma satisfação sexual, uma qualidade de vida. Eu achei bem interessante a analogia que você trouxe do prato, Ju, porque a gente não está Uhum. falando da aparência da pessoa, né? De uma imagem que nos Uhum. atrai ou não atrai. É como pensando no preparo de um prato, como se cada comportamento fosse um ingrediente para esse prato, né? E aí, dependendo Uhum. dos comportamentos que vão sendo manifestados, esse prato ele se torna mais apetitoso ou menos apetitoso, né? Então, Exato. pensar nessa questão, né, do abuso é pensar nisso, né, nisso tudo que você está falando, né, sobre o quanto que é Uhum. importante ter esses elementos de troca afetiva, segurança, liberdade, Uhum. capacidade de expor, né, os próprios limites, os próprios critérios para as situações, e isso tudo fazer parte desse preparo, né? Exatamente, Mari, porque é isso, né? Qual é a experiência que você tem nessa refeição?
né, nesse momento a dois ali, como que é essa experiência para você? Ela é uma experiência saborosa, gostosa, prazerosa, ou ela é indigesta? Te causa, a gente escuta isso, inclusive, né? Assim, sensações de nojo, de aversão, eu não quero estar perto. Então, de novo, se você tem uma experiência desagradável, qualquer experiência que vocês imaginarem, qual é a chance de você querer repetir essa mesma experiência ou uma experiência muito parecida com essa? Uhum. A gente tende a se afastar. Então, Uhum. prestem muita atenção nas suas emoções, nos seus desconfortos, nos seus confortos, para entender o que está funcionando e o que está satisfazendo cada uma de vocês. Perfeito, Ju. E uma coisa que a gente diz também, né, é que diante do não, o outro Uhum. simplesmente aceita, respeita, não insiste, não gera outros problemas, não vai trazendo discussões e brigas, né? Esses são Sim, elementos também que indicam uma relação possivelmente saudável, né? concordo, Mari. Isso é uma premissa em todas as áreas aí, né, do relacionamento, e não poderia ser diferente com relação à sexualidade. Uhum. Uhum. Você tem indicações sobre esse tema, Ju, para a gente deixar aqui para as pessoas que estão nos Sim, acompanhando? sim, sempre bom, né, Mari? Algumas indicações. Eu pensei aqui em música, série, livro, acho que vai ter para todos os gostos. Tem uma música antiga, né, que se chama Liberdade, que é da Drick Barbosa, Drick é D-R-K, e ela vai escrevendo muito sobre a sexualidade de uma forma ampla, né? A questão de gostar de si, a questão da liberdade dos corpos, a questão de poder dançar, de fazer os movimentos que forem sem ser julgada. A gente também tem a série Fundamentos do Prazer, que ela tem 3 episódios, que ela vai falar aí um pouco sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes e sobre a comunicação, né? A importância da comunicação entre as pessoas que vão aí se relacionar sexualmente. Então, bem ao encontro do que a gente estava falando, né? O quanto você se sente à vontade para conversar sobre sexo com a sua parceria. E aí, essa série vocês encontram na Netflix. E também o livro Descobrindo o Prazer, uma proposta de crescimento sexual para a mulher, que é de Leslie e Joseph Lopiccolo, que traz muito essa ideia de prestar atenção na sua história da sexualidade, na sua educação sexual. Então, vai perpassando vários tópicos, né? Direito reprodutivo, a questão dos direitos sexuais de forma ampla. Então, é um livro que eu gosto bastante. É um livro para o público em geral, que em se identificando ali com algum problema e não conseguindo, digamos assim, uma maior liberdade a partir da leitura, já indica também a questão da terapia, de olhar com um pouquinho mais de cuidado para essas questões com o apoio de uma profissional. Maravilha. Uhum. Então encerramos por hoje. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer imenso poder falar, né, do que acontece depois do relacionamento abusivo, que é algo muito Uhum. importante. Temos aqui um comentário sobre ser muito importante entender o que compõe a nossa libido, como a falta dela não está Uhum. relacionado diretamente a um fator fisiológico, exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa ir reforçando, né? Cada vez mais. Uhum. Então, agradeço a presença de todas e, Ju, obrigada por mais essa. Obrigada, Mari. Obrigada por essa série maravilhosa aí que eu tive a honra de te ter como parceira nesse projeto. E estaremos por aqui, gente, numa próxima oportunidade. Obrigada a todos que acompanharam. Uma boa semana aí para vocês. Um beijo. Beijo.